Nascida em uma família sulista decadente, Nancy Astor superou escândalos e desilusões para conquistar a alta sociedade britânica. Uma americana espirituosa e destemida, ela quebrou barreiras políticas, mas suas opiniões controversas acabariam tornando-a uma das figuras mais divisivas da história. Esta é a sua história. Nancy Witcher Langhorne nasceu na Casa Langhorne, em Danville, Virgínia, em 19 de maio de 1879. Ela foi a oitava de 11 filhos nascidos de sua mãe, Nancy Witcher Keane, e de seu pai, Chiswell Danby Langhorne. Os Langhorne eram uma antiga família sulista de considerável riqueza, tendo feito sua fortuna nos séculos XVIII e XIX com o trabalho escravo e a crescente produção de tabaco e algodão, a base da economia das plantações. Os Langhorne também expandiram seus negócios para a construção de ferrovias nas prósperas décadas de 1840 e 1850, mas o império empresarial de Chiswell Langhorne desmoronou após a Guerra Civil e a abolição da escravidão, deixando a família em acentuado declínio. Quando Nancy nasceu em 1879, os Langhorne já haviam enfrentado anos de dificuldades pela primeira vez em muitas décadas. No entanto, Chiswell logo conseguiu mudar essa situação. Usando os contatos comerciais de longa data da família, ele conseguiu alguns contratos importantes de construção ferroviária nos estados do Sul durante os anos de reconstrução pós-Guerra Civil, e usou esses contratos para aumentar a riqueza dos Langhorne no final da década de 1870 e entrando na década de 1880. No começo da década de 1890, quando Nancy florescia na adolescência, os Langhorne haviam triunfantemente recuperado sua riqueza e destaque social. Naquela época, construir riqueza era muito diferente. No início da década de 1890, Nancy dividia seu tempo entre a nova mansão dos Langhorne, na Virgínia, e a casa da família em Nova York, onde todas as dinastias poderosas da Era Dourada tinham grandes residências. Lá, Nancy frequentou uma escola de aperfeiçoamento para jovens mulheres e foi treinada em tudo, desde os clássicos e línguas estrangeiras até dança e etiqueta social. As irmãs Langhorne mais tarde se tornariam famosas tanto por sua beleza quanto por sua educação e, como você verá, Nancy, em especial, provaria sua inteligência aguçada nos anos seguintes, embora nunca sem causar sua boa dose de controvérsias. Ainda adolescente em Nova York, Nancy conheceu Robert Gould Shaw II, herdeiro de uma rica família de Boston celebrada por suas contribuições à causa da União durante a Guerra Civil. Eles se casaram em Manhattan em 27 de outubro de 1897, poucos meses depois de Nancy completar 18 anos. Infelizmente, o casamento deles foi problemático quase desde o início. Robert era 7 anos mais velho que Nancy, mas não foi a diferença de idade que causou os problemas no casamento deles. Nem mesmo o nascimento de um filho, Roberto Jr., em 1898, conseguiu salvar o casamento, e em 1901 o casal já estava separado. Os amigos de Robert pintavam Nancy como uma controladora puritana que sufocava o marido, enquanto os conhecidos de Nancy argumentavam que o casamento terminou porque Robert era um mulherengo alcoólatra. Na verdade, ambos os lados podem ter estado certos. De coração partido, mas determinada, Nancy decidiu se reinventar, uma ambição que logo a levaria através do Atlântico e para a história. Nancy só se divorciou oficialmente de Robert em 1903, um ano marcado por outro golpe com a morte de sua mãe. De luto e sem rumo, ela voltou para a Virgínia para morar na casa de seu pai. Em 1904, ansiosa por um novo começo, Nancy partiu para uma viagem pela Inglaterra, levando seu filho pequeno Bob com ela, sobre quem havia obtido a guarda total. E ela rapidamente se apaixonou pela Inglaterra. Percebendo sua relutância e vendo o quanto ela estava feliz no exterior, seu pai a incentivou a se mudar para lá permanentemente, dizendo que esse também era o desejo de sua mãe. Para facilitar a transição, ele até sugeriu que ela levasse sua irmã mais nova, Phyllis, junto para a aventura. Não demorou muito para que Nancy fosse conhecida na sociedade inglesa como uma americana espirituosa e intrigante.
Ela havia chegado numa época em que jovens americanas ricas estavam ficando famosas por se casar com a aristocracia britânica para ganhar status social, as chamadas princesas do dólar. Devido a essa tendência, ela foi questionada: "Você veio pegar nossos maridos?" Nancy respondeu: "Se soubesse o trabalho que tive para me livrar do meu." Esse comentário imediatamente encantou a sala e deu uma amostra de sua sagacidade, que logo a tornaria uma estrela da sociedade londrina. Engraçado é que não demorou muito para Nancy encontrar um novo marido. Em 1905, ela conheceu Waldorf Astor, filho de William Waldorf, Visconde Astor, um importante empresário e filantropo anglo-americano. Ele herdou uma fortuna significativa de seu pai, John Jacob Astor Tereso, e mais tarde acumulou ainda mais riqueza por meio de vários empreendimentos comerciais, principalmente através de um império hoteleiro, que ainda hoje se estende pelo mundo. Coincidentemente, Nancy e Waldorf tinham exatamente a mesma idade. Ambos nasceram no mesmo dia, em 1879, e ele também havia nascido nos Estados Unidos, embora tenha crescido na Grã-Bretanha. Eles desenvolveram um relacionamento próximo e se casaram em 1906, quando ambos tinham 27 anos. Quando o pai de Waldorf faleceu em 1919, eles se tornaram Lord e Lady Astor, e esse título permaneceria com Nancy pelo resto de sua vida. O casal viveu principalmente em Londres após o casamento, onde tinham uma luxuosa casa na St. James's Square, dividindo o tempo entre lá e uma grande propriedade rural em Buckinghamshire. Ao contrário de seu primeiro casamento, o relacionamento de Nancy com Waldorf era feliz. Ele era um marido dedicado e amoroso, e eles acabaram tendo 5 filhos juntos. William Waldorf nasceu em 1907. Nancy Phyllis nasceu em 1909. Francis David nasceu em 1912. Michael nasceu em 1916 e um quarto menino, John Jacob, nasceu em 1918. Essa vida permitiu que Nancy prosperasse como uma anfitriã de destaque entre a elite social, mas sua ambição não parou por aí, preparando o terreno para sua entrada em um cenário muito maior, a política britânica. Nancy Astor é mais conhecida hoje por ser a primeira mulher a se tornar membro do parlamento na história parlamentar britânica, ou pelo menos a primeira deputada a assumir seu assento. Na verdade, foi Constance Markievicz, da Irlanda, quem foi a primeira deputada, tendo sido eleita para Westminster em 1918. No entanto, ela nunca assumiu seu assento no parlamento. Isso ocorreu porque ela era do Sinn Féin, que recusava ocupar assentos em Londres e formou um parlamento dissidente em Dublin. Desde o início do casamento, Nancy incentivou seu marido a tentar uma carreira na política. Ele foi bem-sucedido nisso e, em 1918, tornou-se o deputado por Plymouth Sutton. No entanto, com a morte de seu pai em 1919, Aldulf tornou-se o segundo Visconde Astor, tornando-se membro da Câmara dos Lordes, o que o obrigou a abrir mão de sua cadeira. Isso desencadeou uma eleição suplementar no distrito de Plymouth Sutton e, com o sucesso do recente movimento sufragista na Grã-Bretanha, Nancy aproveitou a oportunidade e fez campanha para ocupar a vaga. Aos 40 anos de idade, ela venceu a eleição suplementar em novembro de 1919, fazendo história como a primeira mulher a ocupar uma cadeira no parlamento britânico. Nancy Astor manteria sua cadeira pelos próximos 26 anos. Como veremos, ela era conhecida por ser cruel e seu tempo como deputada foi frequentemente bastante controverso, mas também foi marcado por conquistas significativas. Ela se juntou como membro do Partido Conservador e Unionista, conhecido simplesmente como conservadores e coloquialmente como Tories. No final da década de 1920, Lady Astor fez campanha sobre várias questões, como proteger as mulheres de maus tratos, defender um tratamento mais justo para adolescentes nos tribunais e apoiar esforços para ajudar mulheres vulneráveis e mães solteiras em Londres e outras grandes cidades. Astor também defendeu a entrada de outras mulheres na política, servindo desde 1924 como a primeira presidente da Associação Eleitoral para Mulheres,
que promovia o envolvimento feminino na política no Reino Unido e nos Estados Unidos. Entre guerras, ela se destacou como uma das principais figuras feministas do parlamento, seu legado mais duradouro. Mas à medida que o clima político se tornava mais sombrio, Lady Astor passou a adotar opiniões muito mais controversas. Se a década de 1920 foi um período de promessas e conquistas para Nancy na vida política, a década de 1930 foi exatamente o oposto. Em uma época de extremismo político crescente em todo o mundo ocidental, ela passou a se manifestar cada vez mais em apoio a uma ampla variedade de posições políticas controversas. Por exemplo, Nancy era ferozmente contrária ao catolicismo romano, um preconceito moldado pela onda de imigração irlandesa e italiana para a América entre as décadas de 1840 e 1920. No entanto, suas opiniões rígidas entravam em conflito com as atitudes mais tolerantes e seculares que estavam se consolidando na Grã-Bretanha. Por mais prejudicial que fosse seu anticatolicismo, ele é ofuscado, em retrospecto, pela controvérsia em torno de suas opiniões sobre o povo judeu. Não há como negar que Nancy Astor era antissemita. Essa atitude, porém, estava longe de ser incomum na Europa durante os anos entre guerras. É importante lembrar que, à medida que o regime nazista intensificava sua perseguição ao povo judeu, nos anos 1930, tanto os governos britânico quanto americano ofereceram apenas apoio limitado aos refugiados que fugiam da Alemanha e da Áustria. Mas o antissemitismo de Nancy Astor era ainda mais profundo. Ela acreditava em uma teoria da conspiração popular da época que afirmava que os judeus estavam secretamente trabalhando com socialistas e comunistas para destruir a sociedade ocidental e construir uma nova ordem mundial. No final dos anos 1930, Nancy Astor formou uma aliança notória com Joseph Kennedy Sr., o embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha e pai do presidente John F. Kennedy. Aparentemente, Astor chegou a sugerir a Kennedy que a perseguição nazista aos judeus não era motivo suficiente para arrastar a Grã-Bretanha e os Estados Unidos para a guerra. Ela também manteve uma relação cordial com Joachim von Ribbentrop, o embaixador nazista na Grã-Bretanha, falando favoravelmente dele no final dos anos 1930. Mas essas opiniões extremistas acabariam levando-a ao isolamento político, marcando o começo do fim de sua carreira. O início da Segunda Guerra Mundial em 1939 e a entrada dos Estados Unidos no conflito em dezembro de 1941 levaram Lady Astor ao ostracismo político. Seus adversários políticos expuseram sua antiga postura favorável aos nazistas. Essas dificuldades políticas pioraram com adversidades pessoais, pois ela perdeu familiares e teve que lidar com o comportamento cada vez mais instável do filho do primeiro casamento, que herdara do pai a tendência ao consumo excessivo de álcool. Astor fez pouco para reparar sua reputação enquanto a guerra se arrastava, e seus comentários controversos só alimentaram a raiva do público. Ela foi amplamente criticada por sugerir que os soldados britânicos que lutavam na frente sul, especialmente na Itália, eram covardes tentando evitar as batalhas mais perigosas no norte da França após o dia D. Isso, combinado com suas opiniões irredutíveis sobre minorias étnicas e religiosas e sua postura em relação ao povo judeu. Mesmo enquanto os horrores do Holocausto estavam sendo revelados por toda a Europa, em 1944 e 1945, levou os líderes do Partido Conservador a concluírem que ela era um problema. Quando o primeiro-ministro Winston Churchill convocou uma eleição antecipada apenas algumas semanas após o fim da guerra, no verão de 1945, Nancy Astor foi informada de forma direta que não teria apoio se tentasse concorrer novamente, nem do seu partido e nem mesmo da própria família. O marido dela alertou que, se ela se candidatasse, estaria sozinha. Furiosa e humilhada, ela foi forçada a se afastar. Após 26 anos no parlamento, a carreira política de Nancy Astor terminou não com aplausos, mas com ressentimento e arrependimento. E sua queda foi apenas o começo de um longo e solitário capítulo final.
A aposentadoria de Nancy da política a deixou muito amargurada. Em eventos públicos, ela frequentemente disparava críticas, culpando a liderança conservadora por tê-la forçado a sair do parlamento. À medida que a Grã-Bretanha se tornava mais liberal, as opiniões antiquadas de Nancy pareciam cada vez mais fora de sintonia, e sua amargura teve um impacto pesado em seu casamento. Ela e Faldorf começaram a viajar separadamente e logo estavam morando separados. No entanto, apesar do afastamento, os dois se reconciliaram pouco antes da morte de Waldorf, em 30 de setembro de 1952. Ele tinha 73 anos quando faleceu. Nancy Astor viveu até os 84 anos de idade, falecendo no castelo de Grimsthorpe, na Inglaterra, em 2 de maio de 1964. Seus últimos anos foram de isolamento. Todos os seus muitos irmãos haviam morrido antes dela, e o relacionamento de Nancy com seus filhos tornou-se estranho a ponto de ter pouco ou nenhum contato com eles. No entanto, sua filha Nancy cuidou dela em sua última enfermidade. Hoje, o legado de Nancy Astor é um campo de batalha de contradições. Para alguns, ela continua sendo um ícone feminista e pioneira que quebrou barreiras políticas para as mulheres. Para outros, ela é lembrada como uma antissemita incorrigível cujo preconceito mancha suas conquistas. A verdade é que ela foi tanto uma pioneira quanto uma pessoa profundamente falha. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Nancy Astor. Espero que tenham achado interessante. Me digam o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, deixem também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Encerro por aqui e nos vemos no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.